Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver os comentaristas dando detalhes sobre os depósitos na conta de Augusto Melo e também o posicionamento da Gaviões da Fiel. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, assista até o final e vamos para o vídeo. R$152 mil identificados em depósitos na conta de quem? Dele? Augusto Melo. Nossa. 152 somados? Ou é um Pix? Não, foram vários depósitos em espécie feitos entre dezembro de 23 e abril de 2024. Faz a conta aí, são quantos meses? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 5. Mais interessante do que isso... Nossa, 30 mil por mês em espécie. O último mês que ele recebeu o depósito foi abril. Mesmo mês em que se iniciou a investigação Vai de Bet, que segue correndo até hoje. Boa parte desses depósitos em espécie abaixo dos R$2 mil. Por quê? Porque o Banco Central determina que valores abaixo dos R$2 mil... Não tem como. Como é que ele... Ah, tá. Não foi um por mês. Ah, então vários. Ah, então é aquele... Então isso aí a gente conhece há tempo. Abaixo de 2 mil você consegue... Ó, em janeiro você teve 17 depósitos, totalizando 29 mil, e outros 16, totalizando 23 mil. Ah, então é tudo 2K ali. Fevereiro foram 18 mil em 10 depósitos. Prática, tá? É uma prática que o pessoal que... tá mal intencionado faz, abaixo de 2 mil pra ver se a receita não pega. É, por questões burocráticas mesmo na hora do e imposto de renda. O Banco Central determina isso, que depósitos abaixo dos R$2 mil não necessitam identificação, tá? É importante a gente trazer também qual que é o posicionamento do Augusto Melo sobre esse caso, tá? Ele, primeiramente, ele afirmou à polícia que esses valores dizem respeito a outros empreendimentos que ele tem, como um estacionamento na zona leste de São Paulo, que por isso mobiliza muito dinheiro em espécie. Não só isso, ele emite uma nota oficial há poucos minutos, questionando a abordagem da imprensa a esse tema, alegando que o caso está em segredo de justiça, né? E que essas informações são essenciais para que a defesa elabore as respectivas estratégias. Mas não fui eu que vazei a informação, recebi também o inquérito. Eu queria até repassar para o presidente Augusto Melo que a imprensa tem direito a divulgar o que está em segredo de justiça, e desde que seja de interesse público, né? Então eu vou até puxar depois a nota certinha do presidente Augusto Melo. Inclusive tem algumas pessoas da equipe do Augusto que estão acompanhando a gente aqui e me alertam que essa nota não foi direcionada para a imprensa e sim a quem está vazando. Bom esclarecimento que chega aqui pra gente. O processo correndo em segredo de justiça, né? Obviamente que nós temos a responsabilidade de analisar e entender se isso é de relevância pública ou não, né? Até porque... Quando que foi? Quando que invadiram o CT? Terça? O Parque São Jorge, anteontem, terça-feira. Foi terça-feira, né? O Corinthians vive um contexto totalmente abalado politicamente, de incerteza de comando. Até então, acho que na quarta-feira, ou foi na terça que o Augusto se colocou ainda como presidente? Foi na quarta-feira. Não, desculpa, na segunda-feira. Na segunda-feira ele deu entrevistas, né? Isso, mas ele vai dando várias entrevistas durante a semana. Ontem ele falou no SBT e mais uma vez se coloca como presidente do Corinthians. É uma incerteza gigante o que acontece no Corinthians, não só independente de Augusto e Stabile, mas em quem a gente consegue realmente confiar que tem a condição de tirar o Corinthians como clube dessa situação. Não acho que a solução seja Augusto, não acho que a solução seja Stabile, não boto fé em quem dirige o Core, em quem dirige o Conselho, em quem tem a... Nossa, que golaço da França, 5-2, tá? Para a Espanha. Em quem dirige ou é responsável por olhar o estatuto do Corinthians, não boto fé. Para mim tem que ser algo de fora para dentro. Você precisa que essa cédula que já está viciada, que já tem um modus operandi que é desagradável para o torcedor corintiano, tem algum tipo que se renovar. Renovação. Ô Martelli, é só dar uma informação. O cara que tá lá, eu vou blindar a base, não vai entrar empresário. Sinceramente, que isso dá garantia? Pô, o empresário não vai entrar na base e daí? O empresário isso é sua obrigação. Não o empresário ele pode colocar 10 caras na base, você não vai receber ele no CT ou no Parque São João, mas você pode levar o cara pra almoçar e no dia seguinte tem 10 caras lá. E boa possibilidade de instauração de um novo inquérito a respeito desse caso específico dos valores que constam na conta do Augusto Melo. Ele reconhece os valores, é importante destacar, mas ele trata como algo normal, diz até que foi voluntariamente ele próprio que levou esses valores à justiça, à polícia, perdão, e por conta de outros empreendimentos que ele tem. Qual que é a opinião hoje dos Gaviões referente ao ex-presidente ou presidente afastado, Augusto Melo, que foi até confuso pra gente saber, né? Falar,
falo desde o início, quando o Gaviões da Fiel se posicionou oficialmente a favor do Augusto Melo, foi um debate muito amplo aqui no Conselho do Gaviões da Fiel, não foi uma coisa unânime, não foi unânime, muitas pessoas, uma parte, né, da torcida achava que não tinha que se posicionar oficialmente, tá ligado? Acho que é um risco, se esse cara fizer uma cagada lá na frente, enfim. Mas quando você olhava do outro lado, você olhava a Renovação e Transparência, um grupo que estava 16 anos no poder, então acho que o corintiano ele não foi nem tanto pelo Augusto Melo, ele foi pelas pessoas que estavam do outro lado, tá ligado? Muitas pessoas olham hoje como ele um herói. Até no dia que ele ganhou a eleição, a gente viu no braço da Fiel torcida, foi uma imagem que eu particularmente eu fiquei preocupado. Falei, pô, esse cara não fez nada ainda. A imagem porque, do herói que você sim, falou, né? é a imagem do herói. O brasileiro, ele é muito louco em relação a isso. Então, naquele momento, oficialmente, o Gaviões da Fiel se posicionou, mas quando ele ganhou a eleição, o Gaviões falou, a partir de agora nós somos a sua oposição. Mas não a oposição de atrapalhar, mas de fiscalizar, né? E quando se fala muito, vocês estão passando pano, vocês demoraram demais, não é que... É que muita coisa envolveu, muita coisa de bastidor, muita coisa de ideia, como o Gaviões da Fiel naquele momento, a gente priorizando e preservando a imagem do Corinthians, acho que foi a nossa maior atitude naquele momento, nossa decisão. Porque ficou caracterizado muito que nós estávamos com o Augusto Melo devido àquelas 2 reuniões do impeachment, né? Exato. Naquele momento, não é que nós estávamos atrelados ao Augusto Melo. É que o corintiano tem memória curta, cara. A fase do time. Pelo amor de Deus, o corintiano tem memória curta, cara. Nós estávamos desesperados, a zona do rebaixamento batendo na porta, nós íamos cair ali. Realidade total. Nós íamos cair. Mesmo o corintiano que agradeceu as torcidas, o Gaviões da Fiel, por ter apoiado os jogadores naquele momento, são os mesmos que criticam nós, porque vocês estão passando muito pano para jogador, passando muito pano para ABC, mas só que naquele momento os caras estavam desesperados. Talvez se nós tivéssemos tomado uma atitude radical naquele momento, nós já estávamos na Série B e todos esses corintianos estavam colocando a culpa em nós. Então a gente não pode se basear muito que o cara tá achando, que a rede social tá achando, etc. Não podemos se basear muito nisso. Naquele momento, naquelas 2 reuniões de impeachment, nós achávamos que o foco do corintiano no geral era para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. O foco nosso era aquele, não tinha como nós debater política interna do clube. Para nós é um absurdo aquilo. Falar, cara, será que só nós estamos desesperados? Nós pegamos uma caravana aí, nós estávamos dentro do ônibus, caravana de 5 dias na estrada, e nós, ficava 5 dias, caralho, mano, Corinthians, mano, sabe que a gente vai ganhar, mano? Pô, o adversário, o cara não vai jogar porque o cara se machucou. Pô, o adversário, esse jogador adversário é bom. Puta, nós ficávamos batutando, tentando sair nesse momento, nós vamos priorizar o Corinthians. Nós tínhamos que estabelecer uma ordem para que se debatesse único e exclusivamente com isso. Depois nós saímos daquela situação ruim, eles poderiam, entre aspas, se matar politicamente, entre aspas. Porque se nós dizemos também que o nego estava olhando mais o poder do que qualquer outra coisa, que acontece muito dentro dos bastidores do Corinthians, o nego pensa mais no seu ego, no seu poder do que provavelmente o Corinthians, aí nós ia interferir. Então acho que o corintiano nessa reta final não entendeu quando a gente falou assim, Augusto Melo, agora você vai ter que se defender, mano. Porque parecia que nós era porta-voz do Augusto Melo, nós era porta-voz do presidente. E nós, todas as vezes que nós fomos falar com ele, mano, ele tem uma oratória boa, ele sabe falar a linguagem popular do corintiano. Populista. Ele é populista, ele fala o que o corintiano quer ouvir. Várias vezes a gente chegava nele, ele falava essas ideias pra nós, pô, ideia magnífica, semana que vem, e pá, você tem que falar isso pro corintiano, faz uma bancada aqui com a imprensa e fala igual você tá falando pra nós, cara. Abre o jogo, abre o seu coração, porque você vai cair, meu irmão. Se o conselho não te derrubar, as torcidas vai te derrubar, o corintiano vai te derrubar. Ele demorou, postergou, ele não se defendia. Então naquele momento nós falamos, pera aí, mano, já tá soando meio estranho mesmo, tá parecendo realmente que nós temos lado. E nós sempre deixamos bem claro que nós não temos lado nenhum. Nós somos Esporte Clube Corinthians Paulista, doa quem doer. O corintiano pode achar ruim, onde você estava. Se você até quiser fazer essa pergunta depois, onde você estava há 16 anos atrás, que é a coisa que a gente mais ouve, né? De uma minoria, que as pessoas que não acompanham a torcida organizada. Então naquele momento nós tomamos uma decisão de falar assim, Augusto Melo, se defende, vai que vai. Nós vamos deixar todos os trâmites internos de estatutário trabalhar por si só. E foi o que aconteceu, tá ligado? Ele sofreu o impeachment, defender. Ele falou, pô, Ale, mas se todo dia também eu ficar aqui se defendendo, mas a comunicação é muito ruim, cara. Parece que você é mal assessorado. Todo dia tá indo embora um diretor, você tem que explicar por que esse cara tá indo embora. Então parecia que nós tava com a mão amarrada nele aqui, Augusto Melo no céu e na terra. Teve hora que nós falamos, não é assim, mano. A gente, naquele momento, nós evitamos dois impeachment, mas é porque nós estávamos pensando no Corinthians, mano. Tanto é que a missão foi concluída. Aí falou, agora você tem que se defender, meu. Você tem que se defender, você tem que trabalhar. Nosso papel como torcedor organizado não é ficar defendendo o presidente AB, não, mano.
Lógico, quando você. Eu entendo até o corintiano, quando ele olha quem tá do outro lado, fala, meu Deus, vai voltar a renovação, vai voltar, vai voltar. Mas aí cabe nós, como órgão fiscalizador, não deixar que isso aconteça. Foi o que nós fizemos agora com os mais estáveis. Porque tive que colocar um cara, porque o período é curto de gestão e o cara tem uma certa experiência, mas já tô blindando a base. Bom, tá falando, beleza, já tivemos a garantia em cima daquele problema que o corintiano tava reclamando. Esse é o nosso papel, não ficar de porta-voz. Nós subimos no quinto andar e falar. Vai lá e fala agora com o corintiano. Não, nós que descer. O que o presidente falou? O presidente falou isso. É complicado para nós, tá E ligado? aí, qual a sua opinião sobre essa situação? E até o próximo vídeo.